Uma das piores 5 horas da minha vida. Antes de prosseguir com esta carta, meus amigos e amigas, eu preciso deixar um alerta. A carta é um pouco pesada e pode conter alguns gatilhos, tá bom? Então é isso, vamos continuar com a história. Uma das piores 5 horas da minha vida começou depois de dar match com um garoto no Tinder. No começo, nós conversamos por horas no telefone e mandamos mensagens o dia todo, todos os dias. Ele foi muito legal e realmente demonstrou interesse nas coisas que eu disse, diferente de muitas pessoas que eu conheci no aplicativo. Depois de alguns dias, nós dois concordamos que deveríamos nos encontrar pessoalmente, já que realmente gostávamos de conversar um com o outro. Nós planejamos ir ao cinema, já que ele trabalhava pertinho de lá. Parecia o lugar perfeito, porque eu amo filmes e era em público, mas ainda privado o suficiente para termos nosso próprio tempo para conversar um com o outro. Quando finalmente chegou o dia do nosso encontro, eu estava muito animada e extremamente nervosa porque eu estava com muito medo de que ele não gostasse de mim. Esperei perto do meu telefone para receber a mensagem de que ele havia terminado o trabalho e estava a caminho para me buscar. Mas, em vez disso, recebi uma mensagem que dizia que ele estava muito cansado do trabalho e não queria ir ao cinema. Em vez disso, ele disse que deveríamos apenas assistir a um filme na casa dele. Ele disse que eu poderia dirigir até a casa dele e então enviou seu endereço, sua localização. Eu não sabia o que dizer porque ele sabia que eu claramente tinha reservado todo o tempo para sair com ele naquela noite e não tinha desculpas para não ir. Junto com isso, eu estava desesperada para ter certeza que ele gostava de mim. Eu pensei que a mensagem dele era meio rude, mas todo mundo fica mal-humorado depois do trabalho, e ele geralmente era muito legal. Eu também conhecia um dos colegas de quarto dele, então pensei: o que poderia acontecer? Quando cheguei na casa dele, ele abriu a porta e me cumprimentou com um abraço. Fui rapidamente apresentada aos outros colegas de quarto antes que ele me conduzisse para o final do corredor, para o quarto dele. Eu ainda estava muito nervosa, mas animada para me divertir muito conversando com esse garoto novamente. Quando chegamos no quarto dele, ele fechou a porta e seu comportamento mudou drasticamente. Ele parou de interagir comigo, de rir das minhas piadas e até de reconhecer que eu estava lá. Comecei a entrar em pânico pensando que não estava sendo engraçado o suficiente, divertido o suficiente, legal o suficiente. No entanto, comecei a me sentir nojenta porque, quando ele olhava para mim, ele estava olhando para o meu peito ou para a minha barriga. Eu estava usando uma camiseta e calças boca de sino, nenhuma das quais justificava os olhares contínuos. Sentei-me na cama dele e comecei a ficar em silêncio, já que ele não falava comigo, a não ser para me dizer que eu estava bonita ou para ficar me olhando por muito tempo. Ele começou a mexer no seu órgão genital para tentar começar o filme e, eventualmente, me perguntou o que eu queria assistir. Eu disse que poderíamos assistir a um dos seus favoritos, já que imaginei que ele tinha tido um longo dia. Pantera Negra tinha sido colocado em uma plataforma, então perguntei se ele queria assistir a esse filme, já que ele mencionou ao telefone que era seu favorito. Ele disse sim e apertou play. Eu me senti estranha me aconchegando em uma pessoa com quem eu tinha começado a falar há apenas 5 dias. Então me deitei na cama dele, mas logo sentei. Ele se deitou e disse: "Você não quer ficar confortável?" Eu imediatamente senti que ele pensava que eu era uma puritana e que eu estava o entediando. Então me deitei com ele, mas mantive minhas 2 mãos entre as pernas enquanto ele colocava o braço em volta de mim. Tive cãibra no pescoço depois de apenas 2 minutos, porque eu estava muito tensa e desconfortável. Mas pensei que talvez pudesse ficar mais confortável se pudéssemos conversar do jeito que fizemos pelo telefone.
Comentei sobre o filme e até fiz perguntas diretamente a ele, mas ele não disse uma palavra. Pensei, ok, isso está indo terrivelmente, então vou terminar este filme em silêncio e ir para casa. Depois de 30 minutos sem falar e ele apenas esfregando seu braço, ele finalmente falou. Ele me disse que tinha alguns bonecos de ação do filme na estante à minha esquerda, então olhei para ver que coisa de nerd eu poderia usar para finalmente começar a falar com ele. Quando me virei de volta, ele começou a me beijar. Fiquei realmente surpresa, mas não sabia como parar sem parecer rude, então pensei que beijar não era tão ruim assim. Continuou e continuou e continuou. Então finalmente parei e disse que não faço essas coisas assim e que eu estava desconfortável. Ele apenas continuou ouvindo quando eu pararia de falar para que ele pudesse voltar a me beijar. Eventualmente, fiquei tão desconfortável que continuei rindo. Ele disse: "Por que você está rindo de mim?" Entrei em pânico e disse que não era nada com ele, que eu nunca fazia coisas assim. Ele não se importou e apenas continuou me beijando. Depois do que pareceram horas, ele começou a me tocar lá embaixo, por cima das calças. Ele começou a esfregar com muita força nas minhas calças, o que era claramente extremamente doloroso. Ele parou de me beijar e eu não conseguia falar por causa da dor que ele estava causando. Era como cair de costas e ficar sem ar. Não consegui dizer uma palavra antes que ele tirasse minhas calças. Fiquei tão aliviada por não estar com tanta dor que esqueci onde estava e o que estava acontecendo. Quando ele começou a fazer sexo oral em mim, voltei a sentir uma dor inimaginável. Fiquei com tanto medo que seus colegas de quarto ouvissem se eu gritasse e eu envergonhasse na frente dos seus amigos, que continuei cerrando os dentes e deixando que ele me empurrasse cada vez mais para baixo de seus travesseiros. Finalmente, meu rosto estava escondido e imaginei estar de volta em casa, na minha cama, com meu cachorro, assistindo a um filme, porque era onde eu queria estar. Depois de chegar a um ponto em que eu acreditava que estava sangrando de dor, ele parou e disse: "É justo que eu tire as minhas calças também." Eu estava lutando para sair debaixo dos travesseiros e mover minhas pernas, mas pensei que teria a oportunidade de dizer "pare" quando ele pegou uma camisinha. Mas ele nunca conseguiu uma. Antes que eu percebesse, ele estava dentro de mim e tudo o que eu pensava era no teste de gravidez que eu teria que comprar no dia seguinte ou no plano B de muitos reais, apesar de eu ter apenas R$ 100 na minha conta bancária. Pensei no teste de DST que eu teria que agendar também. Enquanto eu pensava nisso, eu estava me observando sendo tratada como uma boneca de pano e me sentia nada mais do que o chão em que ele pisa. Com esse pensamento e a dor lancinante que eu estava sentindo, comecei a chorar. Ele me virou como se estivesse rasgando o fio de um cortador de grama e empurrou minha cabeça para dentro do colchão. Lembro-me de olhar para meu punho fechado e braço enquanto esse garoto, um que eu achava tão legal, me violava. Comecei a tentar falar, dizer não ou parar, mas nem eu conseguia ouvir minha voz. Acabei repetindo: "Podemos fazer uma pausa? Podemos fazer uma pausa?" várias vezes, cada vez mais alto, até que ele parou e eu saí debaixo dele. Comecei imediatamente a chorar muito. Vesti minhas roupas às pressas e sentei na beirada da cama tentando me recompor, mas não conseguia parar de chorar. Ele só me perguntou uma vez se eu estava bem e então tentou esfregar minhas costas, mas eu me afastei. Ele parou e me observou chorar, até que me puxou de volta para ele e disse para não chorar tanto assim.
Para minha surpresa, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, ele começou a me beijar novamente. Eu parei e disse que me sentia desconfortável e perguntei se ele também se sentia. Ele disse que não e continuou me beijando. Eu parei novamente e disse que sentia muito, mas que precisava falar com ele. Eu disse a ele como eu me sentia, que ele se aproveitou de mim e fez coisas sem pedir quando eu claramente não queria. Ele se desculpou e disse que concordava que estava fazendo todas essas coisas. Eu finalmente senti que o fiz parar depois que ele disse que deveríamos ser apenas amigos antes de tentar namorar novamente, já que eu parecia estar com medo de um relacionamento. Eu não me importava com o que ele dissesse, contanto que pudéssemos ser amigos, e isso significava que as coisas sexuais poderiam parar. Ele disse: "Que tal nos beijarmos uma última vez antes de voltarmos a sermos amigos?" Eu concordei porque pensei que poderia acabar logo com isso e depois ir para casa e nunca mais falar com esse idiota. Mas, quando fui dar um selinho rápido, ele me empurrou para baixo de novo. Ele começou a me beijar de novo e de novo. Eu o parei e disse que estava cansada e que queria ir para casa. Ele me ignorou e então perguntei as horas. Ele disse que era 1 da manhã e eu disse que realmente precisava ir embora. Para minha surpresa, sua resposta foi: "Bem, para ser honesto, quase terminei." Enquanto ele dizia isso, ele rolou por cima de mim e se colocou entre a porta e minhas chaves. Isso significava que minha passagem para fora era ele terminando. Eu estava tão brava e exausta que fiquei ali sentada com a boca aberta. Ele continuou puxando o meu lado para me colocar em cima dele, mas eu continuei empurrando de volta. Ele ficou irritado por eu não estar participando e puxou minha mão para seu órgão genital. Eu a puxei para longe e percebi que ele ficou bravo. Então, ele me virou para cima dele, para onde eu estava montada nele, e disse: "Você sabe o que poderia fazer para me ajudar?" Ao que ele olhou para o órgão dele, sugerindo que eu deveria fazer um oral ali. Fiquei sentada irritada enquanto ele me deslizava por suas pernas. Ele começou a me empurrar para baixo e eu pensei que essa era a minha única maneira de chegar em casa. Então, eu fui para cima dele, mas tive que parar porque eu estava tão estressada que fiquei com o maxilar travado. Quando parei para dizer que eu estava indo embora, ele me agarrou pela garganta e apertou como um tubo de pasta de dente. Eu imediatamente não consegui respirar e me estabilizei para poder agarrar seu braço. Eu apertei e empurrei seu braço para longe enquanto sentia os cantos da minha visão escurecerem. Ele disse: "Você gosta disso, gata?" entre dentes, e terminou com a visão de mim ofegante. Ele terminou de fazer o que quis comigo depois de 5 horas brutais e então me soltou. Limpei minha garganta e deitei na cama recuperando o fôlego. Ele me disse para pegar a toalha do armário para limpá-lo e, como uma casca de mim mesma, fiz o que ele pediu. Quando me levantei, estava com dor e prestes a desmaiar. Então entrei em pânico porque a última coisa que eu queria era ficar inconsciente naquele quarto. Tudo o que eu queria era ir para casa para encontrar com meu cachorro. Então descansei na cama e finalmente recuperei o fôlego suficiente para chegar ao meu carro. Peguei todas as minhas coisas e comecei a correr para a porta. Quando eu estava na metade da escada, apertando o botão de desbloqueio nas minhas chaves, ele disse que era um prazer me conhecer e que me mandaria uma mensagem logo mais. Entrei no carro e comecei a chorar. Dirigi o resto do caminho para casa com luzes embaçadas e pensamentos de pânico. Quando cheguei em casa, chorei para meu cachorro e imediatamente mandei uma mensagem para meus amigos dizendo que precisava conversar.
Pensei nas garotas que eram ridicularizadas pela polícia quando coisas assim aconteciam. Então, imediatamente peguei meu caderno e comecei a escrever tudo o que me lembrava. Eu sabia que queria denunciar e sabia que precisava obter todos os detalhes que pudesse para não ter nenhuma falha na minha história ou qualquer dúvida. Já se passaram 8 meses desde aquela noite e desde então o departamento de polícia desistiu do meu caso, apesar de eu não estar sob influência de álcool, ter várias lágrimas e escoriações pelo corpo e uma história sólida que é palavra por palavra idênticas 4 vezes separadas que eu tive que reviver aquela noite para um policial, uma enfermeira e um investigador. Junto com isso, tem uma ligação telefônica gravada com meu estuprador, admitindo que sabia que eu estava desconfortável e não sabia o que se passava na cabeça dele para fazê-lo fazer aquilo. Apesar de tudo isso, a polícia desistiu do meu caso porque eu não tinha evidências suficientes. Depois daquela noite, minha vida foi alterada de maneiras que deixarão cicatrizes para sempre. Meus ferimentos físicos podem ter sarado, mas ainda estou tentando curar meus danos emocionais. Todas as noites, desde que este crime contra mim ocorreu, fiquei acordada esperando meu corpo ficar tão cansado que não tivesse escolha a não ser adormecer. Até esse momento, minha mente me mantém acordada pensando no quarto em que passei as piores 5 horas da minha vida. Quando penso naquele quarto, estou novamente vivenciando tudo o que aconteceu naquela noite. Naquele quarto, eu me senti como um objeto, nada mais do que um chão para andar por todo lado. Naquele quarto, senti dor, não paixão. Eu me senti sem voz porque passei a maior parte do tempo fechando os olhos e rangendo os dentes. Naquele quarto, eu me vi perder cada pedacinho de mim que eu amo e estimo. Eu passo todas as noites de volta naquele quarto, mesmo quando não estou sozinha no escuro. Aquele quarto me persegue, pronto para me prender de volta se eu ver caixas de sapatos ou até mesmo o penteado do meu estuprador em outra pessoa. Raramente saio de casa por causa disso. Quando vou às compras de supermercado, tento sempre ir com alguém, caso eu tenha um ataque de pânico e precise sair. Vivo minha vida tentando evitar voltar para aquele quarto. As ações do meu estuprador me deixaram com repercussões físicas constantes. Quando contei à enfermeira e ao policial sobre como ele me estrangulou, eles me alertaram continuamente que, se meu cérebro passasse alguns segundos sem oxigênio, isso poderia causar danos duradouros e até a morte. Eles me disseram que, se eu tivesse qualquer tipo de dor de cabeça nas poucas semanas seguintes, eu precisaria ir ao hospital em 5 a 10 minutos, porque esse era o tempo que eu tinha antes de ter um derrame. Tive vários ataques de pânico, sentindo que eu ia morrer a qualquer minuto. Na semana seguinte, passei bastante tempo na delegacia. Antes de ter que entrar, eu passava 1 hora no banheiro tentando vomitar porque meus ataques de pânico eram muito ruins. Quando finalmente me pesei, tinha perdido 8 quilos no intervalo de 3 dias. Meus dedos sangravam constantemente porque eu os cutucava devido à ansiedade implacável. Meu estresse ficou tão ruim que pedaços de cabelo caíram. Ataques de pânico e ansiedade constantes se tornaram normais para mim, quando não eram antes. Durante toda essa jornada, me senti culpada, triste, ansiosa, quebrada, brava, traída e perdida. Mas senti algo mais forte do que todos esses sentimentos combinados. Sinto orgulho de mim mesma por encontrar meu próprio caminho e ganhar coragem para me defender. Consegui trabalhar em minha própria jornada de cura e me comprometer a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de abusos. Ninguém merece se sentir como eu me sinto.
E aprendi ao longo dessa experiência que nosso sistema legal exige reforma se quisermos viver em uma sociedade que livre as pessoas de ter um quarto que as seguirá pelo resto de suas vidas. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança e eu quero dizer para você que eu sinto muito por tudo que você viveu, por todo esse pesadelo. Sinta-se abraçada e acolhida por mim e eu desejo do fundo do meu coração que você fique bem, 100% bem, que você consiga seguir em frente, que você consiga tirar da sua mente todas essas cenas terríveis que aconteceram dentro deste quarto e que você consiga a sua paz, meu amor. Que Deus cuide de você dia após dia. O seu relato, um desabafo de uma vítima de abuso, vítima de estupro, e deixa o nosso coração partido, dilacerado. E não se sinta culpada de maneira alguma. Você é a vítima da situação. Infelizmente, ainda há muitos homens que não querem ouvir um não de uma mulher. Você tentou de todas as formas dizer para ele: pare, eu não quero, eu estou desconfortável, eu quero ir para casa. E ele não quis te ouvir, ou melhor, ele te ouviu, mas ele escolheu estuprar você, abusar de você, porque ele é doente, ele sente prazer diante de uma situação dessa, uma situação absurda, onde uma mulher diz: eu não quero, pare, e o homem continua. Não é não. Não é porque você deu um beijo, você permitiu ser beijada no início, que você queria fazer sexo com ele. Mas na cabeça dele você estava gostando, mas pelo contrário. Diante dessa situação, você se sentiu tão mal que você congelou. Você começou a pensar mil coisas, você sentiu medo e você ficou travada enquanto ele te abusava. Não se culpe jamais e nunca permita que ninguém te coloque no lugar que não é seu, meu amor. A sua história tem vários gatilhos, é dolorosa, mas tem alertas importantes. Eu espero muito que esta carta possa ajudar mulheres, pessoas e possa fazer com que a gente desperte, abra os olhos e tome muito cuidado com as pessoas que a gente busca se relacionar. Infelizmente, a maioria desses relacionamentos virtuais acabam bem mal. A gente não faz ideia de quem está do outro lado. Você se encantou com esse rapaz, vocês conversaram durante 5 dias, você queria conhecê-lo, queria ir para o cinema, a sua autoestima estava lá embaixo e o seu maior medo era ele não gostar de você. E diante da situação, carência também, você não conseguiu dizer para ele: não, eu não quero ir para sua casa. Se você não consegue ir ao cinema, a gente marca outro momento. Com certeza ele já tinha todas as intenções ruins dentro de si, tudo planejado. Porém, você não, meu amor. Você confiava nele, você achava ele uma pessoa legal e por isso você foi até a casa dele. Isso não te coloca no lugar de culpada de jeito algum. E mais, você conhecia um dos colegas de quarto desse rapaz e por isso você sentia um pouco mais de confiança. Você imaginou: ele jamais vai fazer nada comigo perto dos amigos, dos colegas. Eu conheço um deles. Vamos assistir o filme e depois eu volto para casa. Mas infelizmente essa noite se tornou a pior noite da sua vida, um pesadelo da vida real. Eu vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas, meu amor. Mais uma vez eu desejo muito que você supere tudo isso, que você fique bem. E fica aí alguns pontos para a gente refletir. E mais uma vez eu volto a dizer: não é não. Você está de parabéns, você denunciou, mas infelizmente o nosso sistema é exatamente como você disse, é vergonhoso. Quando a gente não denuncia, está errado. Eu sou a primeira a dizer, denuncie sempre. Mas quando a gente não faz isso, a culpa vem pra gente. Quando a gente faz,
o julgamento, a culpabilidade é lançada sobre as mulheres e buscam diversas maneiras para dizer que nós somos a culpada, que nós estamos erradas. Enfim, meu amor, você fez o seu papel, você fez a sua parte. Uma hora esse cara vai pagar, tenha certeza disso, e que você possa seguir no seu propósito, ajudando pessoas que também são vítimas, como você foi, e que uma hora essa nossa realidade mude. Com fé em Deus. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas, que relato, hein? Que relato forte que acaba com a gente. O que vocês têm a dizer para essa jovem? Deixa aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.